Olá, pessoal. Deus tem uma palavra para o seu coração neste momento. Baseado em 2 Samuel capítulo 9, versículo 11, que diz: "E comerás em minha mesa com um dos filhos dos reis." Essa passagem nos mostra Davi falando essa palavra para um jovem chamado Mefibosete. E para entender o contexto do que Deus tem para falar na sua vida, na época que Saul havia reinado, ele tinha o seu filho chamado Jonatas. E Jonatas, ele se apegou com Davi e tornaram-se grandes amigos. Apesar de Jonatas ser filho de Saul, ele entendia que Deus havia escolhido Davi para ser o sucessor do seu pai e não a ele. Isso foi com o passar do tempo em que a amizade deles foi se fortalecendo, a ponto de Jonatas e Davi fazerem uma aliança, um pacto de compromisso entre eles, que seriam amigos para toda a sua vida. Aquela aliança foi tão especial, foi tão grande, que Jonatas, ele decidiu entregar para Davi algumas indumentárias, algumas roupas reais e também algumas ferramentas, ou podemos dizer, armas de um príncipe, que era a sua veste, a sua capa, o seu cinto, a sua lança e a sua espada. Ele amava muito Davi, ele reconhecia o que Deus estava fazendo através dele. Passados-se os anos, quando o reinado de Saul havia terminado, Davi havia assumido o trono, e na época ainda, na vida do rei Saul, a Bíblia nos fala que Jonatas, ele foi morto. E nesse dia, a sua ama, que cuidava de um dos seus filhos, que era Mefibosete, ela pegou Mefibosete e foi fugir, porque ela teve medo devido à morte de Jonatas. Então ela tropeçou, caindo com a criança, e quebrou os pés da criança, Mefibosete, e diz a palavra que ele ficou aleijado de ambos os pés. Com essa situação, Mefibosete, ele teve que ser tirado às pressas e levado para longe. E diz a história que ele foi parar em Lodebar, vivendo na casa de Máquer. Lodebar, segundo alguns historiadores, tem dois contextos a respeito disso, eu não quero me aprofundar, mas na maioria diz que Lodebar significa um lugar sem pasto e sem vida. Um lugar onde as pessoas ficam no esquecimento, onde a história dessas pessoas não são contada. E ali foi levado Mefibosete. E através dessa história, ou seja, 3 pontos importantes na vida de Mefibosete, eu queria trazer a exemplo para nossas vidas. Mefibosete, ele ficou aleijado dos pés. E o que eu vou falar aqui não está nada ligado literalmente a uma pessoa que tem uma deficiência física, não. Até pelo fato que existem muitas pessoas com deficiências físicas que superam e sobrepujam aqueles que não têm nenhum problema e não conseguem ter vitórias como outras pessoas que têm uma deficiência conseguem alcançar e superar na sua vida. O que eu quero falar aqui são as deficiências espirituais. Então nós vemos aqui que nesses 3 pontos difíceis da realidade de Mefibosete, eu quero exemplificar a nossa vida e de repente você possa estar passando por isso. A primeira situação é que Mefibosete, ele tinha essa deficiência física, e isso criou nele um aleijume que acabou tendo um sinônimo de desigualdade, discriminação e abandono. E na condição de nobre, não possuía prerrogativas para ele assumir o trono por causa dessa aleijume, ou seja, dessa deficiência física. E também a nação de Israel, eles tinham uma certa exigência concernente a isso. Não especificamente a nação, mas a época dos reis, ou seja, todos aqueles que estavam na eminência de assumir o trono, não poderiam ter situações como essa. Então ele não possuía prerrogativas para liderar um povo e nem para ser um rei
naquela época. E nós observamos que, a exemplo disso, no sentido espiritual, muitas pessoas, de repente, devido a uma deficiência, não física, mas espiritual, acham que não tem prerrogativas para assumir certas posições, acha que não vai conseguir ser bem-sucedido na sua vida, na sua família, que você não vai conseguir administrar o seu lar, que você não vai conseguir administrar o seu ministério, que você não vai se dar bem no seu trabalho nem na sua vida profissional. E a exemplo disso, nós vemos que talvez por um ato volutivo e próprio, você possa ter se machucado. Ou seja, não foi motivo de outras pessoas que causou, mas foi uma decisão sua. E você de repente se machucou e se encontra nessa situação espiritual. Ou você possa ter sido machucado por alguém que deixou marcas profundas no seu coração. Talvez você tenha sido atingido pelo aleijume do engano, da inveja, do ciúme, dos mexericos, da calúnia, e você se encontra a exemplo de Mefibosete. Ou quem sabe adquiriu marcas profundas que permanecem até hoje em você. Ou quem sabe você tenha uma enorme dificuldade de perdoar por causa dessa situação, por motivo de terceiros que causou este problema em você. E nessa deficiência espiritual, você se encontra com estes sentimentos e inclusive até de não conseguir perdoar. Lembrando de Mateus capítulo 6,14, que se nós não perdoarmos o nosso próximo, nem tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, a exemplo de Mefibosete, nós vemos a primeira lição, que essa deficiência causou nele justamente essas prerrogativas de não poder conseguir assumir certas posições. E por causa dessa deficiência espiritual que você sente e que você tem, você acha que não vai ter sucesso e vitória em muitas coisas. A segundo exemplo, nós vemos aqui, é que o lugar que ele habitava, diz a palavra que ele foi habitar em Márquer, ou seja, lá em Lodebar, na casa de Márquer. Ele foi levado para Lodebar, lá ninguém contava a sua história, era um lugar esquecido e isolado, apropriado para ser esquecido, dominado pelo medo, um lugar seco, árido, sem pasto, sem vida, o pior lugar para se morar. Foi a sua única opção e a sua única alternativa. Não foi uma questão de escolha, mas sim de necessidade. Tudo conspirava contra Mefibosete. Morava na casa de Márquer, segundo a história, um homem muito pobre, não pela pobreza, mas no sentido espiritual. O lugar não oferecia perspectiva, era viver o máximo que podia e depois morrer. Passou a aceitar e curtir o seu anonimato, a sua frustração e o seu isolamento. Nós vemos que tudo isso pode ter acontecido com você. Ou seja, a situação de condição espiritual te levou a uma morada espiritual de isolamento, de frustração, num lugar onde a sua história não é contada, aonde você é esquecido, você acha que vai viver o máximo que pode e ali morrer, e você não sairá da situação que você se encontra, em um lugar espiritual árido, sem vida, um lugar esquecido, um lugar que é propriamente para alguém que foi levado sem querer estar, mas a necessidade e a circunstância levou Mefibosete a este lugar, e quem sabe este lugar espiritual você se encontra, não porque você quer, mas a circunstância te levou a isso. Você não quis, mas foi a sua única alternativa. Mas uma coisa vemos também, no terceiro lugar, que houve uma depreciação. Você observe que quando Davi mandou chamar, e ele se apresentou diante de Davi, a primeira coisa que ele falou foi a seguinte frase: quem sou eu, um cão morto, para o meu rei querer que eu me assente na sua mesa? Ou seja, a situação espiritual que muitas vezes você se encontra de deficiência, levou você a uma moradia de um lugar isolado, sem perspectiva, e levou você mais ainda a ter um sentimento de depreciação, a ponto de você achar como ele se sentia. Ou seja, as decepções e as circunstâncias, os sofrimentos e as marcas da vida fazem muitas pessoas chegarem à conclusão
que suas vidas foram um erro, um fracasso, você não deveria ter nascido. Era melhor você desistir de tudo. Ou seja, a situação dele o levou a isso. Porém, a história de Mefibosete mudou quando um dia Davi estava no seu reinado e falou: há alguma coisa que eu possa fazer pelos descendentes de Saul para que eu use de benevolência? E alguém disse: sim, existe um descendente dele. E quem é? Mefibosete, filho de Jonatã. Manda-o chamar. Hoje Deus está mandando chamar você. Deus quer mudar a sua história. E diz a Bíblia que mandaram chamar, trouxeram de Lodebar. Imagina aquela comitiva, aquela carruagem chegando naquele lugar esquecido. As pessoas há muitos anos não vêem uma carruagem real chegando. E alguém foi perguntando: aonde mora Mefibosete? Alguém ouviu falar assim, lá naquele fundo. E quando a carruagem chegou, a palavra foi: Mefibosete, se prepara, porque o rei manda te chamar. Hoje Deus tirará você deste lugar de isolamento, desta moradia de frustração, e Ele vai mudar a sua história, tirando você desta deficiência espiritual. Quando ele chegou diante do rei, 3 acontecimentos houve. Primeiro, honra. Apenas os que têm condições de nobre podem comer na mesa do rei. Ou seja, quem você é? Um nobre. Você não nasceu para estar longe do palácio do rei, muito menos comer em outro lugar a não ser na mesa do rei. E somente um nobre tem a condição de enxergar um outro nobre. Davi viu em Mefibosete a possibilidade de ele se tornar um grande homem dentro do seu reinado. E é o que Deus está enxergando em você e sempre viu em você a possibilidade e a certeza que você é um nobre, não fosse chamado para estar em Lodebar. A segunda coisa é que ele desfrutou da comunhão mais próxima do rei. Ele passou a ser chegado, ser ouvido, ouviu coisas de perto, desfrutou da abundância e da provisão, comer e o beber do melhor. Ou seja, você não era ouvido, você vai ser ouvido. Você vai estar agora sendo participativo de coisas importantes. Você não comia alimentos adequados espiritualmente, você passará a comer o melhor desta terra, porque você nasceu para isso. E último lugar, eu vejo aqui que ele sentou à mesa, e a mesa simboliza para nós a ação do sangue de Jesus. Como assim? Preste atenção. Quando pessoas vão sentar numa mesa, ninguém olha para os pés do outro, ou seja, no sentido espiritual, ninguém vai conseguir enxergar o seu aleijune, ou seja, a situação que você se encontrava, porque na mesa não existe diferenças, na mesa somos todos iguais. Quem senta à mesa do rei, quem senta à mesa de Jesus, não é para olhar a deficiência do seu próximo, mas tratar o seu irmão como igual, assim como você é um nobre. E nós observamos que quando isso aconteceu, ele passou agora a ser igual, ou seja, Davi falou: e comerás na minha mesa como um dos filhos do rei. Hoje Deus fará com você o que Deus usou Davi para fazer com Mefibosete. Eu quero dizer que pela primeira vez eu tive dificuldade para gravar esta mensagem. Eu fiz 5 vezes e não deu certo. E eu falei: alguma coisa Deus tem a fazer com alguém, e este alguém é você. Deus te tira de Lodebar hoje, para que você sente na mesa do rei. Você estava no anonimato, você agora passará a ser participante dos mistérios de Deus. Senhor, abençoe esse irmão e essa irmã que ouviu esta palavra. Muda, Senhor, a sua história hoje, Pai. Ele nasceu para ser nobre e não para estar em Lodebar. Eu profetizo e declaro mudança neste momento na vida desta pessoa, deste irmão que está ouvindo esta mensagem, no nome do Senhor Jesus. Amém. Entre em nosso site YouTube, PRJ Motivações. Ouça essa mensagem,
Compartilhe para outros amigos. Deus tem muito a fazer através de você e através dos teus amigos também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.